E hoje, de modo muito especial, nós vamos falar de um encontro de Jesus com uma mulher muito curiosa. Uma mulher que está, assim, deslumbrada pela conversa que ela está tendo com ele. E nós vamos ler juntos, Evangelho de João, abra aí comigo, capítulo 4. Nós vamos a partir do versículo 1. Amém? Você conhece esse texto? E nós vamos debruçar nele essa noite. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido, e vem cá. Ao que ela lhe respondeu: eu não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens nem é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher responde: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Até aqui. Queridos, você está diante de um dos encontros mais intrigantes e reveladores de Jesus com pessoas da sua época.
Não sei se você sabia disso, mas Jesus, ele não contava para as pessoas que o ouviam quem ele era. Não sei se você lembra, mas ele só revelou que ele era o Messias, que ele era o Cristo, para 2 pessoas. Em toda a sua jornada, ele diretamente só disse para 2 pessoas isso. A primeira você acabou de ler, para a mulher samaritana. E a segunda pessoa foi para um cego, o cego, que ele diz: sou eu, o Cristo. Pedro recebeu por revelação a instrução de que ele era o Cristo. Mas Jesus não nos disse a eles antes que Pedro tivesse dito. Por isso aqui é uma conversa muito reveladora, porque Jesus está falando com uma mulher que não era do povo judeu. E é por isso que há estranheza aqui no início, porque ela diz: como tu és judeu e queres falar comigo que sou mulher samaritana? Jesus poder falar nos costumes da época com a mulher, ela tinha que estar com seu marido, por isso que ele chamou o marido para se ajuntar à conversa. E além disso, ela era samaritana, porque os samaritanos, para os judeus, eram considerados povos impuros, porque fazem parte de uma linhagem que há miscigenação lá atrás, no Antigo Testamento, nos dias das tribos do norte. Não vem ao caso para hoje. Porém, aqui está Jesus, no poço de Jacó, usando da água que tinha disponível para provocar numa mulher uma revelação muito poderosa. Ele está falando de uma fonte, de uma água que dá vida. Ele não está falando de uma água comum. Ele usa aquele momento para tratar deste assunto, mas na realidade, o que Jesus está inaugurando nessa conversa com a mulher samaritana é a era do Espírito Santo. Ele está falando que está vindo aí uma fonte que será aberta e que produzirá em cada um daqueles que foram cheios dele, uma fonte que vai até a eternidade, uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte capaz de não somente saciar a minha sede, mas saciar por onde ela passar. Se ela sair de mim e transmitir em alguém, ela mata a mesma sede, porque essa sede de alma, essa sede de conexão com o eterno, somente Deus pode suprir. Amém, querido? Você está entendendo? Então aqui Jesus ele começa essa conversa e diz: mulher, me dá de beber. E ela diz: Senhor, eu te dou, mas tu não tens com que tirar água. E ele diz: mas se tu soubesses quem é que está te pedindo de beber, era tu que iria pedir de beber para mim. E vê que loucura. E a mulher diz: ué, mas espera aí, ele não pediu de beber? Agora ele está dizendo que se eu tivesse pedido para ele de beber, que doideira essa conversa. E aí Jesus disse: e eu te daria água viva. Meu amado, essa revelação dessa água viva, ela permeia desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Você lembra? Em Apocalipse, capítulo 22 ou 21, se não me falha a memória, que lá existe a revelação de que existe um rio que corre debaixo do trono, o rio da água da vida. O trono, os tronos que estão sobre este rio, é o trono de Deus e do Cordeiro, diz Apocalipse. E este rio flui, e onde esse rio passa, tem cura para as nações. E este rio, você vai ver comigo nas próximas passagens, está falando do mover do Espírito Santo, que é inaugurado e liberado de uma forma abundante a partir da obra que Jesus realiza na cruz. Então veja comigo, olha que interessante, o capítulo 7 de João. No capítulo 7 de João, Jesus ele está surgindo numa festa, uma das festas mais famosas de Israel, e a festa durava dias. E todo mundo esperava que Jesus iria aparecer na festa, iria falar, iria ensinar, e Jesus calado, ele não chega na festa, até que seja o último dia, e no último dia da festa, Jesus meio que sobe num lugar mais alto, e dá um brado. Pensa a cena, Jerusalém cheia, o povo judeu em festa, e Jesus chega só no último dia e dá uma declaração forte, um brado, e ele diz assim, veja aí, versículo 37 de João, capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, isso é um brado alto, ele anuncia, e olha o que ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras,
do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui o texto de João esclarece, diz o texto assim: isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Olha aqui, Jesus ele precisa realizar a primeira obra, que é a obra redentora. Ele vai à cruz para morrer por mim e por ti, pelos nossos pecados. Ele assume sobre si a nossa culpa, ele assume sobre si o nosso peso, nossas maldições, ele toma sobre si, e assim ele morre na cruz. Mas ele não fica na cruz, você sabe disso. Ao terceiro dia ele ressuscita, ok? Jesus precisava ressuscitar para vencer a morte, que é o último inimigo que precisava ser vencido. Uma vez que ele ressuscita, ele não para por aí. 40 dias depois, ele sobe aos céus, ele é glorificado. E quando Jesus é glorificado, ele restaura aquilo que ele disse para os discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20: toda a autoridade me foi dada nos céus e aqui na terra. E desta forma, agora que eu estou com a autoridade dos céus e da terra restabelecida sobre mim, vocês podem ir. Vão, façam discípulos de todas as nações. Lembra disso, gente? Batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a eles a guardar tudo o que eu tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava prestes a ser glorificado, prestes a ser assunto aos céus. Quando Jesus ele sobe aos céus, aí que ele está com o governo da terra, o governo dos céus, de volta sob a sua autoridade, ele libera o Espírito Santo. Inicia aí, inaugura aí a era do Espírito Santo, morando em meu coração e no teu coração. Você vai ver que interessante, porque o texto que João se preocupa em detalhar, você vai ver alguns textos comigo do Evangelho de João, e você vai ver que essa é uma narrativa que vai tomando forma. Em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus está falando de um outro consolador, do grego paracleto, que significa alguém que estaria ao nosso lado, nos dando todo o suporte da parte de Deus. Alguém como Jesus, semelhante a Jesus, por isso ele fala um outro consolador. E ele diz assim, João 14, 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Jesus começa a explicar: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Olha aqui que interessante: porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui, nesse exato momento, o Espírito Santo ainda não morava no coração das pessoas, não tinha entrado ainda. Ele está conosco. O Espírito Santo está agindo na terra, nos dias de Jesus. Ok? Ele habita com vocês. Vocês conhecem eles. Jesus está dizendo assim para os discípulos que ele habita com vocês e estará em vocês. Agora vai comigo no versículo 25, também de João 14, Evangelho de João, capítulo 14, pula alguns versículos, vamos para o 25 e 26. E Jesus diz assim: isto eu vos tenho dito, estando eu ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, ele deixa bem claro quem é o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Jesus coloca aqui o propósito do derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado e ele vem com uma missão. Ele vem para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus realizou, construiu e estabeleceu sobre a terra. Certo, queridos? Uma vez que isso acontece, Jesus está declarando que vai vir alguém poderosíssimo, com uma missão claríssima, e que será derramado logo após ele ser glorificado. O Pai vai enviar
sobre as pessoas, estará nas pessoas. Jesus começa a explicar o movimento do Espírito Santo, coisa que ele inaugura esse assunto com a mulher samaritana, que ele fala que quem cresce nele, fluiriam rios de água viva, fontes de vida brotaria de dentro, que chegaria até a eternidade. Uma vez que ele vai dizendo tudo isso, em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, Jesus aqui já tinha morrido por nós, já tinha ressuscitado, já tinha estado 40 dias andando na terra ressuscitado com os discípulos e estava prestes a subir aos céus, prestes. Olha o que ele faz, só o Evangelho de João conta isso. Mateus não conta, Marcos não conta, Lucas não conta, só João conta isso. Capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, ele disse: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, olha aqui, só João fala isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Imagina, Jesus soprou sobre, isso é muito especial, muito simbólico, porque a primeira imagem, se você lembrar de alguém soprando algo sobre alguém, é Gênesis, onde Deus está soprando o fôlego de vida para Adão, e ali Adão se torna uma alma vivente. Você lembra disso? Adão passa a existir, depois que ele recebe o ruá, em hebraico quer dizer sopro, vento, fôlego. Aqui Jesus, ele está diante de uma nova etapa da vida, porque Jesus ele completa a obra de Adão. O apóstolo Paulo chama ele de segundo Adão, o Adão que realizou o que tinha que fazer, já que o primeiro falhou. Uma vez que aqui Jesus ele está diante dos seus discípulos, ele já tinha condenado o pecado na cruz, ele já tinha exposto ao desprezo os principados e as potestades, tendo vencido eles sobre a cruz, ele já tinha morrido e ressuscitado, ele já tinha preparado a igreja, os seus discípulos, para viver tudo o que iria viver, e ele estava prestes a subir aos céus. Ele diz: receba, soprou, recebam o Espírito Santo, receba da vida de Deus, receba do poder de Deus. A partir de agora, vocês não andam mais sobre as suas forças, vocês não andam mais sobre as suas naturezas carnais, vocês viverão por força e fé em Deus. É força de Deus na vida de vocês, é vida de Deus na vida de vocês. De dentro para fora vai fluir rios que produzirão vida, cura, milagres, transformação. Vocês não andarão mais sobre os seus próprios olhos, vocês andarão sobre a perspectiva dos céus, e a partir da perspectiva dos céus, vocês serão guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus será a sua retaguarda, será a sua fortaleza, é Ele quem avançará, é Ele que quebrará grilhões, Ele que romperá barreiras, Ele que te conduzirá para o plano perfeito de Deus para a sua vida. Amém, querido? É isso que acontece. Isso é João. João, ele relata esse episódio único, ninguém contou, só João contou. O que Jesus fez, ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Porém, Lucas ele é médico, certo? Ele é detalhista, e ele faz uma pesquisa bem minuciosa a respeito da vida de Jesus. Você sabe que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, básico, óbvio, certo? Mas você sabe que ele também escreveu Atos dos Apóstolos. O autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, é o mesmo. E se você ler Lucas e pula João e vai para Atos, você vai ver que é uma continuidade. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas traz uma informação que também ninguém contou. Só Lucas chegou a acesso e registrou isso. E olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler juntos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, ou seja, Atos dos Apóstolos começa com Jesus na terra, Jesus vivo, ressurreto. Jesus ainda não tinha subido aos céus em Atos 1. Olha que interessante. Então Atos 1 é Jesus ainda ressuscitado dentro do universo da terra, ministrando aos discípulos. E eles, os discípulos, perguntando para Jesus, nas inúmeras conversas que eles tiveram com ele, um dos relatos, Lucas registra, e ele diz assim: Senhor, os discípulos perguntam, será este o tempo em que tu vais restaurar o reino
a Israel? Respondeu Jesus: não compete a vocês, ele diz, conhecer nem tempos e nem épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus corta eles. Mas, olha aqui como é que o texto avança. Olha o que Jesus diz. Mas, vai acontecer um negócio aqui. Aqui vai acontecer algo. Vocês irão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Na Judéia, na Samaria, nas regiões circunvizinhas e até os confins da terra. Jesus, ele anuncia algo muito forte. Ele está dizendo assim, eu não vou dizer para vocês o que vai acontecer no futuro, não vou dizer o que Deus vai fazer, o que o Pai reservou para os seus momentos de autoridade, isso não está em questão, mas o que importa e o que vocês precisam saber, estarem preparados, é que a vida de vocês vai virar de pernas para o ar. Vocês vão receber uma vida que não era daqui, que é dos céus. A vida eterna de Deus vai entrar em vocês pelo poder do Espírito Santo. E quando vocês receberem poder, palavra grega aqui é dunamis, é dinamite, é explosão. Quando vocês receberem este poder, vocês vão se tornar testemunhos, testemunhas vivas por onde passarem. Vocês não vão poder mais conseguir se ocultar daquilo que precisa ser feito, porque Deus usará a vida de vocês, Deus trabalhará através de vocês, receberão poder para serem testemunhas por onde passarem. E essa é uma das maiores, se não a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo. As pessoas logo pensam nos dons. O cheio do Espírito Santo tem dom A, dom B, dom C. Sim, dom é uma evidência, mas não a principal, porque Atos dos Apóstolos, dito por Jesus Cristo, é que a primeira característica de quando vocês receberem o poder do Espírito Santo na vida de vocês, é que vocês serão testemunhas de Jesus por onde passarem. Amém? Por isso, meu irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela sente uma coceirinha na língua de contar para outras pessoas o quão bom Deus é, o quão maravilhoso Deus faz, os milagres que Ele realiza. Ele sente essa necessidade de testemunhar. Por quê? Se Deus tem te feito bem, se Deus tem restaurado tua mente, teu coração, tem restaurado os teus caminhos, tem cuidado da tua casa, se Deus tem organizado a sua vida de uma forma sobrenatural, você vai guardar isso só para si? Nunca, porque você não quer só bem para ti, Deus quer bem para todos ao teu redor. E certamente tem pessoas que só ouvirão e crerão se você falar. Não se eu falar, não me conhecem, não sabem a minha vida, mas conhecem a tua vida. E sabem que se tu está dizendo, é porque realmente na tua vida está acontecendo, é verdadeiro. Por isso, o teu testemunho, ele é essencial para que algumas pessoas abram os ouvidos para receber Jesus no coração. Porque elas te conhecem, e quando tu fala para essas pessoas, tu não fala só mais por si, é Deus falando através de ti, te dando o poder do Espírito Santo para testemunhar as grandezas que o Senhor tem realizado em tua casa, em tua vida. Por isso, meu irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu espero que tu queiras, porque isso é essencial para um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas saiba disso, a primeira evidência de que você está sendo cheio do Espírito Santo é que você está se tornando uma testemunha de Jesus. E você não fica só testemunhando na sua casa, não. Você vê o texto, ele fala, aqui na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Ele vai ampliando os horizontes. Por onde Deus te permitir, você tem uma oportunidade de declarar que Ele vive, que Ele reina, que Ele governa, que Ele é poderoso, que Ele fala hoje, como falou ontem, e continuará agindo para sempre, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que Jesus estava dizendo para a mulher samaritana? Jesus, ele virou a religiosidade dela de pernas para o ar. Ele entortou, deu um nó na mente dela, porque ela estava assim, meu Deus, vocês dizem que é em Jerusalém, ela fala, né? O negócio é lá, né? A gente acha que é nesse monte aqui. E Jesus disse, não, esse tempo passou, passou, agora é o governo do Espírito. Os verdadeiros adoradores, o que o Pai está procurando. Isso que o texto diz, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Estes têm uma característica,
eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Existe um tempo que foi inaugurado por Jesus Cristo, que o Antigo Testamento sonhou em viver, que os grandes profetas sonharam em experimentar e tiveram assim uma nuance de longe, uma sombra. E hoje, aquele que um dia encheu o templo de Salomão ao ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar, nem ficar em pé, este ser mora aqui, no seu coração. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em coração de homens e mulheres redimidos, restaurados por Jesus Cristo, onde o sangue do Cordeiro foi passado. Deus mora aqui dentro. Por isso que Jesus, em João 14, quando a gente começa a conversa de Evangelho de João capítulo 14, Jesus está falando do Consolador. Um pouquinho antes, Jesus está falando que Ele está preparando morada. Ele fala, estou preparando morada, a morada aqui, estou preparando lugar, para que eu esteja com vocês para sempre, para que o Emanuel, o Deus conosco, o Deus vivendo junto, esteja para sempre. Por isso, meu irmão, não há nada mais poderoso e precioso na sua vida do que se tornar em Cristo templo do Espírito Santo. Você se tornou habitação do próprio Deus. O próprio Deus mora aqui dentro, e a partir de dentro para fora fluem os rios de Deus na sua vida. O que você precisa se atentar é que esse Deus que tão poderoso, tão grandioso, tão precioso, e ainda assim decidiu morar no meu coração, o que você tem que se atentar é procurar ao máximo atrapalhar o mínimo o agir de Deus através da sua vida, porque Ele quer fluir. Ele quer fluir pela sua vida. Pense na figura do rio, porque a figura do rio é maravilhosa para você entender isso. O rio, ele é de Deus, é a própria figura do Espírito Santo. Ele quer passar por ti, e esse rio vai ser direcionado por ti, por onde você andar. O poder do Espírito Santo, a fonte de água viva, que Jesus disse para a mulher, está dentro de ti. Agora, não bloqueia este rio, não bloqueia o fluir deste rio, não tenta manipular este rio, deixa Deus fluir através da sua vida. O que você sentir no coração de orar, ore, é Deus te usando para alertar você sobre um assunto importante. O que Deus te orientar para falar algo para alguém, diga, deixa Deus te usar, meu irmão, deixa Deus fluir por você. Se você vê alguém que estiver doente e você diz assim, será que não tem alguém para orar? É você mesmo, o poder do Espírito Santo está na sua vida. Impõe a mão em nome de Jesus, declare sobre eles a manifestação de Deus. Deus vai te usar, Deus quer te usar. É isso que Ele disse para a mulher samaritana. Acabou, não estou mais aqui, não estou mais lá, agora eu habito nos corações que o adoram em espírito e em verdade. É lá que é o lugar de fluir, é aí que é o lugar de Deus agir, irmão. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, é claro que isso passa por um desenvolvimento do seu relacionamento com Deus. O seu desenvolvimento com o Senhor é importante demais. Você não pode ser uma eterna criança, concorda? Nem na vida natural, que dirá na espiritual. Você não pode saber as mesmas coisas e se restringir a estas coisas. Você tem que buscar continuamente novo conhecimento do Senhor, mais profundamente estudando as Escrituras, para você se tornar um homem sólido, uma mulher sólida na palavra. É lógico, isso faz com que tu vá se desenvolvendo progressivamente e avançando cada vez mais para perto de Deus, para ser cada dia mais semelhante a Ele. E esse é um passo, inevitavelmente, de confiança. E talvez seja aqui o ponto de inflexão, o ponto de perigo. Será que você confia em Deus cegamente? Completamente? Porque para você agir pelo Espírito, para você fluir nos rios do Espírito, para você ser um homem e uma mulher espiritual, você precisa aprender a confiar e andar pela fé. E quem anda pela fé vive milagres. Quem pensa demais e faz menos, acaba não vivendo os milagres. Existem alguns passos que são de ousadia, de coragem, de quem está cheio de Deus, orientado pelo Espírito, que você deve agir em sua vida. E aí, meu irmão, desde os dias de Jeremias, Deus está declarando isso. E Ele está declarando sobre o mesmo assunto, de uma forma mais figurada, que talvez passou batido no Antigo Testamento, e de uma forma bem clara,
quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas, abra comigo, Jeremias capítulo 17. Esse é o nosso último texto. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E Jeremias começa a explicar, ele é como o quê? Ele começa a tentar deixar mais claro. Esse homem é bendito porque ele é semelhante a, ele diz, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e ela não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de frutificar. Olha, você é esta árvore. A Bíblia está falando, o homem que confia no Senhor, ele é uma árvore plantada junto às águas. No Novo Testamento ficou claro agora, quem são essas águas que a árvore está plantada? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Você precisa estar conectado sempre a Ele, porque Ele hoje é a fonte de Deus e de vida em nossas vidas. Ele é. E o texto diz assim, essa árvore, ela não só está plantada junto às águas, como ela estende suas raízes para o ribeiro, ela vem sugar o máximo possível desses nutrientes que vêm dessas águas. E aí, a característica de um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é semelhante a uma árvore, que quando vem o calor, quando vem a dificuldade, quando vem as coisas difíceis da vida, a sua folha não deixa de ficar verde. É semelhante a uma árvore que no tempo de sequidão, de deserto, ao redor está tudo caindo, ao redor está tudo morrendo, esta árvore continua dando fruto. E aí, queridos, a Bíblia é lotada de referências que Deus iria transformar o deserto em um manancial de águas. É lotada de uma terra seca em um jardim regado. A Bíblia é lotada de referências, porque esse é o plano de Deus. Pegar o meu coração desértico, pegar a tua vida desértica, sequidão em nós, e liberar os rios de água viva para passar por nós. Quando isso acontece, quando o Espírito de Deus vem fluindo em nossas vidas, inevitavelmente as minhas folhas recebem vida e ficam verdes. E se de repente ao meu redor as coisas estão difíceis, se eu estou conectado, se eu estou no fluir das águas, eu continuo frutificando em meio à sequidão. Isso é muito louco, porque você vê hoje uma pessoa cheia de Deus, cheia da paz, cheia da alegria da salvação, enquanto na casa do lado tem gente tirando a sua vida. É impressionante. Pessoas passando pela mesma realidade econômica, a mesma realidade financeira, uma tomada de alegria, tomada de paz, e a outra desesperada, perdida. Então o que falta aqui? E o que é importante entender? O processo de Deus, eu acho que você entendeu. Deus pega a nossa terra seca, faz dela um jardim regado, ok? Do nosso deserto, Ele transforma num manancial de águas. E o que você precisa saber é o último detalhe. Esse manancial de águas, que foi transformado o meu e o teu coração, não é somente para nós desfrutarmos, mas para nós compartilharmos com quem está morrendo de sede ao nosso lado. Porque se você fizer um mínimo movimento e olhar ao seu redor, no curso da sua vida, você vai ver que ao seu redor as pessoas estão perdidas, sedentas, precisando de vida, precisando de esperança, precisando de confiança, precisando de refrigério. E isso tudo Deus colocou dentro de você, pelo Espírito Santo.
Então, meus irmãos, que missão! Porque isso basicamente é a missão da igreja, compartilhar da vida de Deus, do rio de água viva do Espírito de Deus, para todos os que Deus permitir ao nosso redor. E com isso, outros que também estavam em sequidão, se tornarão árvores que não param de dar fruto, em todo e qualquer tempo. Qual é o nosso erro? Qual é o nosso erro? É quando a gente esquece a fonte, quando a gente abandona a fonte, quando a gente abandona o fluir das águas vivas, o manancial de Deus, as águas que curam e que transformam, quando a gente acha que a gente tem reservatório suficiente para nós, é aí que a gente cai, porque nunca teve a ver conosco, nós somos o canal, sempre teve a ver com Ele. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, nós somos como vasos de barro, para que a excelência do poder não tenha nada a ver com a gente, mas seja quem mora em nós, seja a unção que está dentro, o poder que está dentro, o Espírito de Deus que está dentro, é por Ele, é para Ele, sempre. Então, meu irmão, não esqueça disso, para que você não se perca no caminho, não se perca no caminho, não abandone as fontes de águas vivas, por nada, que você sempre seja nutrido continuamente para estar neste lugar, nesse território espiritual. Isso é um território espiritual, isso é um ambiente espiritual no qual você precisa estar continuamente se banhando, se fortalecendo, sendo ministrado por Deus. Quando você se derrama na adoração, você está entrando nos rios de Deus. Quando você ora e você se coloca diante de Deus, você está entrando nos rios de Deus. Todas as vezes que você se coloca vulnerável aos rios de Deus, eles entram em sua vida te fortalecendo, te renovando e te preparando para o próximo passo. Amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. De uma terra seca para um manancial de águas vivas. É isso. De uma terra seca para um manancial de águas vivas. Glória a Deus. Meu irmão, somente aqueles que querem fluir nos rios do Senhor, se coloque em pé nesse momento, vamos orar por vocês, vamos entrar no momento de adoração também diante do Senhor, vamos deixar com que o próprio Espírito Santo conduza e possa fortalecer você que está fechando o ano de 2024, no último culto de domingo de 2024, e nada melhor do que você fechar isso cheio do Espírito Santo, renovado pelas águas de Deus, pelo fluir dos rios de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E você que entendeu, eu quero te lembrar de uma imagem. Quando o profeta manda aquele homem entrar para dentro do rio, e aquele homem acanhadamente dá um passinho ou dois, e o profeta diz: não, entra mais, entra para que as águas passem pelos teus tornozelos, joelhos, lombos, entra até se tornar um rio caudaloso, e tu não ter mais controle. Você já entregou o controle da sua vida para Deus? Você já deixou que Ele é quem cuidasse de você e controlasse tudo? Pois entre no rio hoje. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua obra, pelos Teus planos, por tudo que Tu fez e faz ainda hoje. E aquele que batiza com o Espírito Santo, vem subir as águas deste lugar, Senhor. Sobe as águas deste lugar, Senhor. Vem subir as águas dos teus rios neste lugar, porque nós queremos, Senhor, transbordar, Pai. Vem derramar, Senhor, Tua unção. Vem, Senhor, renovar, Pai, a fé, a esperança, a confiança de cada um dos que estão aqui em Ti, Pai. E vem começar, Pai, neste ano que assim está se abrindo, um novo ciclo, um ciclo do poder do Espírito Santo,
um ciclo do governo do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre esta igreja. Venha, Senhor, derramar, Pai. Venha fluir, Senhor.